Bom, gente, bom dia. É, eu vou apresentar um trabalho que ele está associado, na verdade, a um dos produtos de um projeto maior que eu coordenei nos últimos 3 anos no Grupo de Economia da Inovação, sobre as políticas de produção e inovação para as empresas do setor farmacêutico. Tá? E a gente trabalha, então, com essa perspectiva do valor público da saúde, né? Eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, analisando tanto as políticas quanto, particularmente, esse estudo de caso dos instrumentos da FINEP e do BNDES para a indústria farmacêutica brasileira. Então, a gente faz uma análise um estudo de caso, né, particular desses dois instrumentos, e aqui eu vou estar tratando da implementação deles, né? A Marina falou, a gente vai trazer uma visão um pouquinho mais positiva. Sim, porque eu acho que o setor farmacêutico foi um setor priorizado durante aí 13 anos, né, nas políticas industriais de 2013 a 2016. Então, a gente tem fatores, resultados positivos, né? Até o Luiz estava dizendo ali dos segmentos da Fintech de 2017 que não tem resultados positivos. O setor farmacêutico ele vem constantemente tendo resultados positivos, principalmente na parte, quando a gente analisa as grandes empresas, né, farmacêuticas, e aí comparando capital nacional, capital estrangeiro, a gente tem um resultado positivo de evolução, né? Claro que ainda em dimensões completamente distantes das grandes farmacêuticas globais, que são, né, têm uma capacidade de inovação, de atuação em diversos mercados, muito maior do que as nacionais, mas a gente vê uma evolução positiva. Né? Só que aqui nesse estudo, a gente vai olhar os instrumentos, a gente não está olhando o resultado desses instrumentos. Tá? A gente tem um artigo na RDI, publicado ano passado, que a gente faz uma análise na Fintech até 2014, e a gente está trabalhando já nos dados para a Fintech de 2017, mas essa evolução continua. Daí é outra parte do estudo. Então, a equipe que está aqui formada, né, são de alunas e ex-alunas da pós-graduação do Estudo de Economia, tanto do PEPED quanto do Programa de Economia, e a Lia também, que é hoje professora aposentada da UFRJ e pesquisadora associada do Grupo de Economia da Inovação. Então, somos as autoras do trabalho. Então, a gente faz, então, essa análise ex post desses dois instrumentos, né, sabendo que eles não foram constituídos com esta perspectiva de um financiamento, com essa perspectiva do valor público da saúde, né, mas a gente busca, a partir dessa abordagem trazida, né, por Mazzucato, Roy e Kettle, de olhar quais os benefícios para a saúde que estão sendo trazidos a partir do financiamento à indústria farmacêutica. Isso, o financiamento à inovação. E esse ponto é bastante relevante porque é uma indústria que recebe muito financiamento para a inovação no mundo inteiro, desde a parte de pesquisa nas universidades, centros de pesquisa, mas também para o financiamento nas empresas. Né? E trata-se de um bem essencial, de atendimento às necessidades de saúde das populações, né, e que benefícios esses financiamentos estão prevendo, estão buscando, né, para o estímulo a essa indústria. Então, estabelecer essas missões, né, para o valor público de saúde requer, então, priorizar áreas terapêuticas, priorizar necessidades não atendidas da população, com foco sempre de ampliar o acesso da população a essas novas tecnologias. Tá? Então, essa é a perspectiva que a gente trabalha. A gente fez uma coleta de revisão bibliográfica e documental, análise de dados desses instrumentos, junto às instituições, e também pesquisa de campo, entrevistas com os atores que participaram da implementação dos instrumentos. A análise, então, é da implementação e não dos resultados, olhando objetivos, metas e o uso dos recursos. Então, de forma bastante rápida, a gente, no âmbito da FINEP, a gente está juntando subvenção econômica e Nova Saúde. Né? A subvenção econômica ela é possível no Brasil a partir da Lei da Inovação, que permite o destino de recursos não reembolsáveis para as empresas, para os projetos de inovação.
E se estabelece, então, pela FINEP para diversos setores, mas tendo entre eles a área farmacêutica também, e são esses resultados que a gente analisa, né? Que quanto de recursos era destinado para a área farmacêutica, esse financiamento variou entre 500 mil e 10 milhões de reais, e quantas empresas acessaram esses recursos, características das empresas e tudo mais. Foram 5 editais entre 2006 e 2010, e a partir de 2013, então, a FINEP combina os seus instrumentos no Inova Empresa e para a área de saúde especificamente cria o Inova Saúde, que tem como prioridade a área de biotecnologia, síntese química, biofármacos e equipamentos e dispositivos médicos, mas a gente olha só a parte ligada à produção de medicamentos. Tá? Então, equipamentos médicos está fora da nossa análise. O Inova combina, né, tanto diversos instrumentos da FINEP, subvenção, crédito, participação acionária, mas também aí parte de encomenda tecnológica do Ministério. Então, tinha uma proposta de interação, de coordenação também entre os atores e as agências envolvidas. No entanto, em termos de recursos, né, a gente vê aqui claramente na subvenção, né, uma concentração muito grande entre 2007 e 2012, um pico aí em 2010. Aqui são contratos somente direcionados ao setor farmacêutico, tá? Não é toda a subvenção do FINEP. E em 2014 e 2015, valores bem menores, né, e também quantidade de projetos bem menores, quando entra a parte do crédito, né? Então, quando o Inova Saúde entra, esse gráfico aqui é para mostrar que ele foi majoritariamente recurso reembolsável. E esse recurso, aí a gente olha o eixo da esquerda, nos dois gráficos, né, os valores são significativamente maiores do que os valores da subvenção, e, por outro lado, uma quantidade menor de projetos. O valor médio, né, também é maior em relação ao reembolsável. Então, na implantação, foram destinados 3,4 bilhões de recursos, para 167 projetos do setor farmacêutico. Né? A subvenção ela representou 13% em valor e 77% dos projetos, enquanto o Inova Saúde representou 87% do valor, sendo 85% reembolsável e 23% dos projetos. Em média, né, esse recurso ele representou 8% do total dos recursos da FINEP, os recursos para o setor farmacêutico, e 70% para médias e grandes empresas. O valor médio dos projetos foram de 20 milhões de reais, e as 10 maiores empresas consumiram 72% desses recursos. Então, o principal ponto que a gente chama atenção aqui é que os reembolsáveis eles foram 35 vezes maior em valor e o dobro em número de projetos em relação aos não reembolsáveis. Tá? E somente as médias e grandes empresas acessaram esses recursos, ou seja, essa mudança no tipo de financiamento, né, acaba excluindo as micro e pequenas empresas nesse processo, e aí tem, né, a gente pode discutir também não só o acesso, mas o que estava sendo financiado. O Profarma ele é um instrumento do BNDES, criado em 2004, e que tem desembolsos, né, até 2017, segundo os nossos dados, né, a gente fez o levantamento em 2018, que tinha o incentivo aí de fortalecer, né, a indústria farmacêutica nacional na produção de medicamentos e insumos farmacêuticos e, particularmente, adequação regulatória. Então, o Profarma, em 2004, ele começa com uma preocupação muito grande nessa adequação regulatória, ou seja, das empresas nacionais constituírem uma estrutura produtiva que se adequasse às novas regras da Anvisa, criada em 99. Então, tem um processo de evolução também do instrumento Profarma, de acompanhando as alterações no setor, né, que começa ainda se estabelecendo, se fortalecendo na área de genéricos e que cresce e passa a investir aí, mais fortemente na área de inovação. Então, entre os 5 subprogramas, né, o Produção, a Inovação, que inicialmente era PDI, depois vira Inovação, Reestruturação, Exportação, e, no final, já o de Biotecnologia, que envolvia PDI e Produção.
Então, para a gente ter uma ideia aqui, o produção, né, é o que mais é frequentemente utilizado em todos os anos, tem desenvolto pelo subprograma produção. O de inovação, que é o segundo, que é esse pontinho, também tem com um pouco mais de frequência. Mas exportação, biotecnologia e reestruturação são pouquíssimos, né? Então, reestruturação só aqui em 2007, praticamente. Acho que tem mais um ano, mas a gente mal vê. Biotecnologia com mais força aqui em 2013 e 2016, e exportação aqui em 2008 são utilizações pontuais, né, desses recursos. Foram destinados 4,9 bilhões de reais para 48 empresas e 131 operações nesse período, o que representou 0,6% do total desembolso para a indústria em geral e 0,2% dos desembolsos do BNDES no período, do total do BNDES, né, e 72% também para médias e grandes empresas. Um valor de projeto já mais significativo, de 37 milhões, obviamente que esse valor médio de todos os subprogramas, né, ele varia entre os subprogramas, e aí a gente vê aqui o quanto que o Profarma Produção, né, que era para infraestrutura de produção e para estratégias de produção, teve aí uma importância muito maior. E a gente está tratando, então, de recursos reembolsáveis, né, o crédito, que está muito mais associado a projetos de baixo risco, né? Então, 85 operações, 2 bilhões de reais, enquanto inovação, que é o segundo mais utilizado, foram 37 operações, 1,2 bilhões de reais, e empresas de todos os portes. Os demais foram acessados só por grandes empresas, em anos específicos, como a gente já viu. Mas aí, como o biotecnologia também envolvia atividades de P&D, a gente fez uma nova classificação só nas operações aprovadas nesses 2 subprogramas. E a gente dividiu em atividades de P&D e infraestrutura para produção e atividades de P&D. Então, dentro dos financiamentos de inovação e tecnologia, a maior quantidade de recursos também foi para a infraestrutura, não era efetivamente para atividades de P&D. Né, o que reforça que recursos reembolsáveis, né, não são direcionados ao financiamento de atividades de maior risco e incerteza. Então, eles estão muito mais associados à infraestrutura, ainda que infraestrutura de P&D tenha uma relevância, mas a atividades de menor risco. A gente analisou, então, como que se deu a utilização combinada desses 2 instrumentos. Né? Então, foram mais de 8,3 bilhões de reais, 298 projetos, operações, 142 empresas. No entanto, uma concentração muito forte nas maiores empresas e também uma sobreposição. Então, 19 empresas acessaram os 2 instrumentos e que representaram 71% dos recursos. E, além disso, 2 empresas receberam 25% do total. Então, tem uma concentração muito forte aí, né, nas talvez principais grandes empresas. Há uma interação com as parcerias de desenvolvimento produtivo, 11 empresas acessaram esses instrumentos de FINEP e BNDES após assinar as parcerias, né, o que representou 8% do total das empresas e 36% dos recursos acessados. Então, o que a gente tem de pontos positivos, né, nessa análise? Primeiro, uma continuidade de políticas e de apoio financeiro em condições especiais para as empresas do setor farmacêutico, e em maior medida do complexo industrial da saúde durante 13 anos, né, que foram significativos para o fortalecimento dessas empresas e que tiveram aí uma capacidade de um pouco mais de previsibilidade, de apoio, de sustentação das suas estratégias de produção e de inovação. Né? Então, isso fortalece, a gente identifica como um fator positivo aí no fortalecimento das empresas frente àqueles resultados que eu comentei no início. Particularmente, a aplicação de recurso não reembolsável para a inovação na empresa, né, sendo mais adequado à atividade de maior risco e inovação e incerteza, mas o que a gente quer chamar a atenção é que esse recurso, né, que foi o que menor recurso nesse grupo todo e que perde importância
com o passar dos anos, ele, na verdade, é o que mais se associa a um instrumento, né, que possa direcionar a estratégia das empresas a buscar maiores benefícios de saúde pública, porque os editais das linhas temáticas da subvenção indicavam doenças, indicavam fármacos específicos para os projetos que seriam desenvolvidos. Então, ele ajuda nessa orientação do setor privado aos atendimentos das necessidades de saúde, enquanto os recursos, o crédito, né, não havia essa definição específica das áreas ou instrumentos, ou doenças que deveriam ser desenvolvidas nos projetos. A gente tem condições diferenciadas para micro e pequenas empresas, tanto para a subvenção econômica quanto para o Profarma, o que se mostra relevante, né, principalmente porque nessa área o desenvolvimento de empresas startups, ela tem que ser um ponto de atenção, principalmente o desenvolvimento da biotecnologia, pela sua aproximação com a pesquisa científica. Então, é um ponto que foi muito pouco olhado, né, por essas políticas. Então, as condições diferenciadas são relevantes, mas elas precisam ter mais atenção. O Profarma, né, vai avançando de acordo com a evolução das empresas, e o GSIS, essa articulação que a gente chamou de indireta entre os instrumentos e a PDP, né, a gente entende que ocorre principalmente pela constituição do Grupo Executivo do Complexo Industrial da Saúde, que coordenava as ações e os atores, né, desses ligados ao Complexo Industrial da Saúde. Como pontos críticos, né, que precisam de avançar e evoluir, quando a gente voltar a ter, né, esse apoio, essa política de inovação, como o Luiz está falando, o ponto é que eles não induziram, né, as empresas a atender especificamente as demandas de saúde pública. Então, tanto as contrapartidas ou os critérios de seleção dos projetos, particularmente dos reembolsáveis, não eram associados a isso. Há uma fraqueza na implementação, né, pela baixa articulação e complementariedade entre os instrumentos. Aí eu chamo a atenção principalmente pela concorrência entre o reembolsável da FINEP e do BNDES. A gente vê que as empresas podiam escolher que taxa que elas prefeririam. Então, isso é um ponto que não parece ser, né, parece ser bastante crítico, e idealmente eles deveriam ser complementares e não concorrentes. A forte concentração entre grandes empresas, que obviamente faz parte, né, a gente ter grandes empresas com maiores esforços e acessando esses recursos, e aí, obviamente, porque estamos também falando de reembolsáveis, mas lembrando da atenção que tem que ser dada nesse setor às micro e pequenas. E um problema, né, bastante crítico, que é a falta de processos de avaliação externa e monitoramento desses instrumentos, e que esses processos envolvam particularmente as dimensões de produção, inovação e também do atendimento da saúde pública. E o ponto que fica, né, mais, eu acho que já complementando, na verdade, conversando com a fala do Luiz, né, do contingenciamento dos recursos, né, para a inovação, para a ciência, tecnologia e inovação em geral, mas no caso da subvenção, todo esse período houve contingenciamento nesses recursos também, né, é claro que não chegando a 90%, mas houve contingenciamento. A reformulação do BNDES em 2016 que extingue o Profarma, né, e a extinção do Grupo Executivo do Complexo Industrial da Saúde em 2019. Então, particularmente, todo o arcabouço institucional, né, que estava montado também, ele vem se desestruturando. Então, na verdade, esses pontos que a gente está trazendo aí de discussão de saúde pública, de ampliar, né, eles ainda, na verdade, a gente tem que voltar a ter os instrumentos também para poder pensar em estruturar instrumentos com esta visão. Né? Então, em termos de recomendação, aqui só no minutinho final, em termos gerais, né, financiamentos às empresas do Complexo Industrial da Saúde, particularmente as farmacêuticas, com o objetivo de ampliação de acesso, né, coordenação entre os instrumentos para ver complementariedade e não concorrência, mecanismo de avaliação e de monitoramento, contrapartida, envolvendo essas três dimensões aí abordadas: produção, inovação e saúde, articulação entre instrumentos de oferta e demanda, né, de uma forma mais direcionada, talvez não de uma forma indireta, mas de uma forma direta, entre o uso do financiamento por empresas que estavam efetivamente, que tinham, né, que estão aí fazendo uma PDP ou qualquer outro instrumento
de uso do poder de compra do Estado, então uma articulação direta entre esses instrumentos de forma complementar é bastante relevante. A retomada da subvenção econômica da FINEP, né, como um instrumento de longo prazo, com distinção entre de recursos e prazos de execução de acordo com a complexidade da indústria farmacêutica. Isso é sempre muito importante a gente bater, porque é uma dinâmica, né, bastante de altos recursos, de longo prazo, manutenção das contrapartidas diferenciadas por parte das empresas. E, por outro lado, no BNDES, a recriação de um programa que seja específico, que considere essas especificidades do setor. O BNDES ele continua financiando empresas do setor, mas com taxas e condições iguais, né, que são utilizadas por todos os setores do banco. E, eventualmente, até um subprograma para micro e pequenas empresas, algo que possibilitasse, e aí talvez não com crédito reembolsável, alguma outra forma de financiamento, o Venture Capital, porque o Venture Capital do BNDES não é suficiente, né, não cabe para as empresas de biotecnologia, que é uma área que a gente entende que deve ser focada, né, a produção de biosimilares, por exemplo, os medicamentos biosimilares representam só 0,3% do mercado brasileiro ainda, então tem uma capacidade aí de ampliação das empresas nacionais que já iniciaram, né, estratégias nesse segmento e ainda uma possibilidade de ampliação. Bom, era isso, obrigada.